Na aula de hoje você vai ficar por dentro do tema mais importante e mais recorrente do Enem. A gente vai falar hoje sobre eletrodinâmica, corrente elétrica, diferença de potencial, resistores. O que é isso? Eu sou o João Gabriel, você está no canal do JG. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse momento a gente vai dar início à aula mais importante para o Enem, que é a aula de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é o tema mais recorrente do Enem, então você tem que saber isso daqui. Você precisa assistir essa aula antes de fazer a sua prova. Tudo bem? Então, ó, estamos dentro da playlist de eletricidade, onde na última aula a gente falou sobre eletrostática. Se você perdeu o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você. Lá tem os conceitos básicos que a gente vai precisar para entrar aqui. Então, sem mais delongas, vamos embora ao que interessa, eletrodinâmica. Qual é a diferença da eletrodinâmica e eletrostática? Lá na eletrodinâmica, a gente comentou que a gente mexeria com cargas paradas. Aqui na eletrodinâmica, a gente vai mexer com cargas em movimento. E aí, quando você fala de cargas em movimento, essa movimentação ordenada de cargas elétricas é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, qual é a ideia? Vamos supor que a gente tem aqui um material condutor. Um exemplo de um material condutor é, por exemplo, um fio de cobre. Por que o cobre é um bom condutor? Ah, porque é um metal. Tá, mas qual é a característica que o metal tem para que ele seja um bom condutor? Ele possui elétrons livres lá na sua última camada. Você já deve ter visto isso lá na química. De modo que, o que significa elétrons livres? Cara, é literalmente que eles estão livres para poder se movimentar. Ou seja, esses elétrons, eles se movimentam livremente. Ok, os elétrons estão livres para se movimentar. A partir do momento que a gente conecta esse fio a algo que pode dar uma energia, como por exemplo uma pilha, e aí é claro que se você pegar as especificações da pilha, você vai ver lá a voltagem que ela fornece. A gente viu na aula passada que para haver movimentação de carga é necessário que haja diferença de potencial. Essa diferença de potencial, essa DDP, é o que a gente vai chamar, é o que vai se referir à voltagem que a pilha fornece. Então, a pilha tomada que fornecem DDP, diferença potencial, voltagem, é uma forma de fornecer energia. A gente chegou a ver que esse tal desse potencial é a quantidade de energia fornecida para cada carga, quantidade de energia por carga. No caso, especificamente, uma energia potencial elétrica. Então, quando você fornece energia para o sistema, você faz uma diferença de potencial que faz um campo elétrico dentro desse fio condutor e com isso você faz esses caras aqui, ó, esses elétrons se movimentarem de forma ordenada, gerando assim uma corrente elétrica. Ok, mas e aí? Como é que é feito isso? Bom, sempre que você tem uma pilha, você tem um lado que tem essa partezinha maior, que a gente vai chamar de polo positivo. O outro é o polo negativo. Como é que é a representação disso? A gente representa por um traço maior e um traço menor. Traço maior é o polo positivo, enquanto o traço menor é o polo negativo. Isso daqui vai ser a representação de toda a pilha, de toda a bateria, de toda a tomada que a gente tiver. O que representa o polo positivo? É como se fosse um acúmulo de cargas positivas daquele lado. E se a gente tem um acúmulo de cargas positivas aqui, os elétrons que são livres, eles vão ser atraídos pelo lado positivo. E quando isso acontece, eles vão se movimentar de forma ordenada, todos eles, para esse lado aqui. Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de sentido. Escrever aqui e levar para lá. Sentido real da corrente. João, como assim sentido real? A gente chama de sentido real porque no momento que isso daqui foi descoberto, ainda a eletrodinâmica, né?
A eletrodinâmica, quando começou a ser estudada, não se conheciam as partículas elementares, prótons, elétrons, nêutrons. Então, essa ideia de elétrons, ela surgiu depois. E como isso daqui é uma movimentação de elétrons, apenas cargas negativas podem se movimentar, a gente comentou sobre isso lá na eletrostática, então se estabeleceu, uma vez que a gente não conhecia os elétrons, se estabeleceu aqui um sentido convencional. O que é um sentido convencional? Era apenas uma convenção. Então, isso daqui veio da ideia de que, imagina o seguinte, imagina que você tem uma caixa d'água com muita água, uma outra caixa d'água com pouca água. Se você conectar as duas, a água vai fluir de forma espontânea da onde tem mais para onde tem menos. E pegando essa ideia do mais para o menos, estabeleceu-se um sentido oposto ao sentido real. Acreditava-se que um fluido elétrico fluiria do positivo para o negativo, do mais para o menos, estabelecendo aqui um sentido que hoje a gente chama de sentido convencional. Então, essa movimentação ordenada de elétrons convencional, ela tem dois sentidos. Tem o sentido que realmente os elétrons fazem, que é o sentido real, e tem o sentido que foi se adotado ao longo da história, que é o sentido convencional. E qual que a gente usa hoje? O convencional, porque é uma convenção. Então, por uma convenção, a corrente elétrica ela vai sair do polo positivo e vai chegar no polo negativo dessa bateria. Agora, a não ser que a questão te pergunte qual o sentido real, qual o sentido convencional da corrente, cá entre nós aqui, ó, não vai mudar nada no teu exercício você saber para qual lado que ela vai. Então, ela ir para um lado e para o outro vai causar exatamente os mesmos efeitos quando a gente fala nesse contexto de Enem, tá? Então, para a gente não vai fazer nenhuma diferença. Talvez você já possa ter matado milhares de questões de elerodinâmica sem nem saber disso. E tudo bem. Porque isso daqui só vai realmente ser relevante quando a questão te perguntar qual é o sentido real, qual é o sentido convencional. E como é que se define essa corrente elétrica? Matematicamente, ela vai ser definida pela quantidade de carga que se passa em um certo intervalo de tempo. Carga a gente utiliza a letra Q sobre ΔT. Então a gente fica com a corrente elétrica sendo aqui ó, definida como sendo a quantidade de carga que passa em um certo intervalo de tempo. Em unidades de sistema internacional, como é que vai ficar isso? Unidade de carga, a gente viu que era o Coulomb, dividido por unidade de tempo, que é o segundo. Aí esse Coulomb por segundo, isso daqui vai ganhar um nome, isso daqui vai ser chamado de ampere. Aqui. Ampere. E a gente vai utilizar a letra A maiúscula, tá? Então, a partir de agora, a corrente elétrica vai ser dada em ampere, representado por A maiúsculo. Botei aqui para você, ó, que o sentido real seria a movimentação das cargas do polo negativo para o positivo, é o que acontece realmente, mas o sentido convencional é sentido contrário, tá? Movimentação das cargas do polo positivo para o negativo. Em geral, a gente vai mexer aqui com uma corrente que a gente vai chamar de uma corrente que é constante, uma corrente contínua, onde possui sempre o mesmo valor. Mas na prática, a corrente elétrica aí da rede da tua casa ela não é desse tipo. Ela é uma corrente do tipo alternada, em que seu valor ele vai variando. Então, pode ser que você se depare com alguma questão que vai falar aqui, ó, sobre uma variação de corrente elétrica em um certo intervalo de tempo. E aí, claro, essa variação ela pode correr de N maneiras, mas o que eu quero te dar aqui é a propriedade gráfica, tá? De modo que se a gente tiver, por exemplo, o gráfico desta forma, se a gente pegar a área desse gráfico, que nesse caso daqui, né, seria a área de um trapézio, mas não necessariamente, pode ser qualquer área. Essa área daqui, ela vai ter que ser numericamente igual ao produto da corrente pelo tempo. E o que é o produto da corrente elétrica pelo tempo?
o produto da corrente elétrica pelo tempo é justamente a carga elétrica. Então, vou botar aqui de azul, ó. A carga elétrica vai ser numericamente igual a essa área. Aí eu vou escrever assim para você, ó. A carga, ela é numericamente igual à área do gráfico corrente por tempo. E aí o importante aqui, talvez seja em relação às unidades. Porque, é claro, se a corrente estiver em ampere, que é sistema internacional, e o tempo estiver em segundo, que também é sistema internacional, aí essa carga vai ser no sistema internacional, que é Coulomb. Mas pode ser que a corrente esteja, por exemplo, em miliampere e o tempo esteja em hora. E aí, essa carga sai em quê? Miliampere hora. E repara que essa é uma unidade muito comum, principalmente quando a gente fala de dispositivos eletrônicos. Então, quando você vai ver aí as características de um celular, o celular vem como característica a quantidade de carga que a bateria consegue armazenar. Então você vai ter aí por volta de 5.000, 4.000 mAh na bateria dele. Isso significa a quantidade de carga que ele consegue acumular. Ou carregadores portáteis. Carregadores portáteis, podem dar. Existem muitos carregadores que são vendidos com. Vai dar 2 vezes uma carga inteira no teu celular. Mas isso depende da relação de carga que ele tem com a relação que o teu celular tem. Então, se o teu celular for um celular de 5.000 mAh de bateria e ele for um carregador de 10.000 mAh, ok, ele consegue dar 2 cargas inteiras no teu celular. Mas se ele tiver menos, talvez ele consiga dar 2 cargas inteiras em outros celulares, não necessariamente no teu. Então, só para que você consiga ter um parâmetro de comparação quando você for pegar alguma coisa especificamente para você, né? Então, só cuidado com isso para que na hora da venda você não seja, como é que eu posso dizer, enganado, né? Achando que você está comprando uma coisa que vai te atender de uma forma, mas na verdade não vai. Ok. Dito isso, a gente tem aqui alguns outros elementos que eu preciso te explicar. Então, por exemplo, existe um elemento muito comum que vai aparecer, que é a tal da resistência elétrica. E como o nome já sugere, vai apresentar uma resistência à passagem de eletricidade. Isso significa dizer que não vai conduzir bem a eletricidade. Vamos pegar então a ideia oposta. O que era um bom condutor? Aquele que permitia a passagem de elétrons, porque os elétrons estavam livres para se movimentar. O que vai ser, então, um cara que não vai ser um bom condutor, que vai ser um mau condutor? Aquele que não vai apresentar elétrons livres para se movimentar. Então, vamos supor que a gente tem aqui um material em que, nesse material, a gente tem esses elétrons presos, tá? Isso significa que, quando incidir aqui uma corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? A movimentação ordenada de elétrons. Esses elétrons vêm correndo e no momento que se deparar com esses elétrons que estão presos, eles vão colidir. Cara, toda colisão. Pode fazer aí na tua mão lá. Aqueceu, não aqueceu? Toda colisão libera calor. E se a colisão ela está liberando calor, eu quero que você perceba que a energia que os elétrons carregavam antes de entrar nesse resistor vai ser menor do que a energia depois. Por quê? Porque essa resistência elétrica está transformando a energia elétrica em calor. Isso é algo que a gente vai chamar de efeito Joule. Transformação de energia elétrica em calor. Então, o que uma resistência elétrica faz? E a partir de agora você nunca mais vai me responder que ela vai resistir. A partir de agora você vai me responder efeito Joule. O que uma resistência faz? Fala comigo aí de casa. Efeito Joule. O que é o efeito Joule? Transformação de energia elétrica em calor. Tudo bem? Pensa nesse momento em objetos que, ao conectar em tomada, vão pegar energia elétrica, eles transformam em calor. Eles aquecem. E eu tenho certeza que você deve ter pensado em algum desses equipamentos que você está aqui, ó. Chuveiro elétrico.
Chuveiro elétrico, você bota uma tomada para aquecer água, transforma energia elétrica em calor. Sanduicheira. Sanduicheira, você bota uma tomada para aquecer teu sanduíche. Torradeira, você aquece o ponto vai virar torrada. Chapinha, secador de cabelo, ferro de passar roupa. Olha quantas coisas você coloca na tomada com o objetivo de aquecer alguma coisa. Por quê? Todos esses equipamentos, eles possuem resistência elétrica, mas não é só isso. Eles têm o objetivo de fazer efeito Joule. Isso daqui, repara, é uma diferença no que a gente vai chamar de resistência elétrica e um resistor. Porque, a rigor, cara, pensa comigo. Teu carregador de celular, quando você coloca na tomada, ele não vai aquecer? O que significa que ele faz efeito Joule. Se ele faz efeito Joule, então necessariamente ele tem uma resistência dentro dele. Ah, se você pensar em outra coisa, sei lá, geladeira. Pô, até mesmo a geladeira que é feita para resfriar, se você botar a mão ali do lado, vai aquecer quando está puxando essa energia elétrica. Então, assim, televisão aquece também. Qualquer coisa que você colocar na tomada vai aquecer. Por quê? Porque tudo na prática tem resistência elétrica. A diferença é que algumas coisas são fabricadas para isso. Algumas coisas que você coloca na tomada são feitas para aquecer. Isso a gente chama de resistor. E, em geral, o resistor ele pode ser representado de duas formas, tá? Ele pode ser representado por um cilindro, ou ele pode ser representado desta forma, que provavelmente é a forma que você já viu aí em diferentes provas de vestibular. Então, o resistor desta forma aqui, tá? É como ele em geral aparece. Quem estudou isso, quem descobriu essa característica que alguns equipamentos têm de resistir à eletricidade, foi um cara chamado de Ohm. Então, George Simon Ohm foi o cara que conseguiu estabelecer uma relação para você calcular essa resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, que a gente utiliza a letra R, ela vai depender do quê? Cara, pensa aqui comigo o seguinte. Se eu pegar um determinado resistor que possua um comprimento que eu vou chamar aqui de L, vê se você concorda comigo que quanto maior for esse comprimento L, a corrente que passar por esse condutor, ela vai ter que colidir com mais e mais e mais elétrons. Sim, né? Ou seja, o que significa que esse resistor ele vai apresentar uma maior resistência elétrica. Já um equipamento que possui uma maior área aqui nessa seção transversal é um equipamento que vai ter mais espaço para a corrente passar. E tendo mais espaço para a corrente passar, vai oferecer uma menor resistência. O que eu quero que você pegue daqui? A ideia de que quanto maior esse comprimento, maior a resistência. Matematicamente, né, a gente coloca eles de forma proporcional assim. Já quanto maior a área, menor é a resistência elétrica. O que matematicamente se traduz em a gente colocar a área do lado oposto da igualdade no denominador. E é claro que se eu tiver esse cara daqui de borracha ou esse cara daqui de cobre, vão apresentar resistências diferentes, claro, por causa do material. Isso que está associado ao material, isso que é intrínseco do material, é chamado de resistividade elétrica. E a gente utiliza essa letra grega chamada de Rho. E aí a gente fica com a segunda lei de Ohm, né? O cálculo da resistência elétrica sendo a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. De modo que essa resistência ela é dada em uma unidade chamada de Ohm, e aí a gente utiliza a letra ômega maiúscula, é essa ferradurinha aqui. Comprimento no sistema internacional é dado em metro. Área, a gente sabe que é metro,
quadrado. E com isso, a resistividade ela fica sendo em ohm vezes metro. Mas assim, as unidades apenas precisam conversar. Não tem problema se você utilizar esse comprimento em metro a, desculpa, em centímetro, área em centímetro quadrado e o ρ em ohm vezes centímetro. O que importa é que todos eles conversem. Tudo bem? E aí a gente consegue, pela primeira lei de Ohm, estabelecer uma relação entre essas grandezas todas que a gente viu. Então, Ohm viu para a gente que quanto maior a diferença de potencial, maior é a corrente que você estabelece no circuito, de modo proporcional. E aí a constante de proporcionalidade acaba sendo a resistência aqui do circuito. U era a letra que a gente utilizava para a diferença de potencial. E isso fica sendo igual a R vezes I. Pode ser que você encontre em alguns locais essa diferença de potencial como V, tá? Então são duas notações que são utilizadas. Eu utilizo como U e assim eu vou continuar. Mas repara, essa relação de que o U é diretamente proporcional ao I e a constante de proporcionalidade à resistência, isso é válido para alguns materiais que mantêm sua resistência constante. Esse material é chamado de um condutor ômico. O condutor ômico é aquele que possui a resistência constante. Eu vou anotar isso aqui para você. Caso ele não tenha uma resistência constante, aí ele não vai se comportar exatamente dessa maneira. O que eu quero dizer com se comportar dessa maneira? Eu quero que você observe aqui que quando a gente fala que U é igual a RI, isso daqui é uma função de primeiro grau. E por isso o gráfico de U por I tem que ser uma reta. Se esse gráfico não for uma reta, aí esse condutor ele não vai ser ômico. Se esse gráfico for uma reta, esse condutor vai ser ômico. Perfeito? Para a gente conseguir finalizar nosso estudo de hoje, eu tenho que te apresentar aqui mais uma grandeza física, que é a potência e energia, só que agora de forma elétrica. A gente já viu, né, que potência pode ser calculado como sendo trabalho sobre o tempo ou energia sobre o tempo, mas se a gente vai falar especificamente de potência elétrica, pô, aí esse trabalho tem que ser o trabalho associado à força elétrica. E o trabalho da força elétrica é o quê? O trabalho da força elétrica, afirmei, não perguntei, é o quê? É U vezes T. Repara que quando a gente divide isso por ΔT, a gente fica com uma relação que a gente viu hoje, né? A quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, isso daqui é a corrente elétrica. Então, uma potência elétrica pode ser calculada como sendo a diferença potencial vezes a corrente, ou de uma forma que vocês gostam mais, vai ficar a corrente vezes a diferença de potencial, formando assim o π. Então, π é a corrente elétrica que você pode calcular em função aí da corrente e da diferença de potencial. Mas aí eu quero que você pense assim comigo, ó. Cara, uma vez que, pela primeira lei de Ohm, U é igual a RI, se você substituir o U por R vezes I, vê se você concorda comigo que você vai ficar com I vezes RI. Então isso aqui é R vezes I, que é R vezes I ao quadrado, né? Então a gente vai ficar com P igual a RI ao quadrado, a potência elétrica dissipada em um resistor, por exemplo. Ou, repara que a gente poderia, ao invés de substituir o U, substituir o I. Como assim? Ué, P igual a I vezes U. Aí o que a gente fez? Pegou o U e substituiu por RI. Mas, se a gente pegar a primeira lei de Ohm, em que U igual a RI, isola o I. I vai ser U dividido por R. E se I é igual a U dividido por R, vê se você concorda comigo que, ao substituir o I aqui por U sobre R, vai ficar U vezes U sobre R. U vezes U é U ao quadrado sobre R. A gente tem aqui uma terceira forma de você calcular a potência elétrica, nesse caso aqui dissipada por um resistor. Basta pegar a diferença potencial deste resistor, elevar ao quadrado e dividir pelo valor da resistência. Fechado? Agora, e se a gente quiser calcular a energia elétrica?
Pô, a gente já viu também que potência, além de trabalho sobre o tempo, potência pode ser energia sobre o tempo, né? E se potência é energia sobre o tempo, aí não fica tão difícil. A energia, ela vai ser a potência vezes o tempo. Que a galera gosta de chamar de EPAT. Então a energia, ela é a potência vezes o tempo. Eu só quero te trazer aqui a ideia em relação às unidades, tá? Porque uma vez que energia é potência vezes o tempo, é comum que a gente utilize no sistema internacional? É. Então, o tempo no sistema internacional é dado em segundo, a potência a gente sabe que é o watt, o que gera uma energia em joule. Contudo, porém, entretanto, todavia, se você em algum momento já pegou, por exemplo, sua conta de luz, tá? E já deu uma olhada nela, o seu gasto de energia ele não vem em joule, ele vem em quilowatt hora, o que sugere que o tempo deva ser utilizado em hora, e aí, para que isso daqui resulte em quilowatt vezes hora, é necessário que essa potência ela esteja em quilowatt. E é claro que se você puder passar a potência para quilowatt, tempo a hora, para depois multiplicar os dois e chegar na energia em quilowatt-hora, é o melhor dos cenários. Mas algumas vezes não tem como fazer. Então talvez a gente vai ter que passar isso aqui em alguns momentos na marra. E aí como é que faz isso? Se liga só. Uma vez que 1 kWh, eu quero passar isso aqui para Joule, tá? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que passar, aos poucos, a potência por watt e o tempo em segundo. O que é 1 kW? É 1 vezes 10 a terceira watt. O que é 1 hora? 1 hora são 3.600 segundos. 3.600 é 3,6 vezes 10 a terceira segundo. Logo, 1 kWh é 3,6 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira, que vai dar 10 a sexta. Watt vezes segundo. Mas o que é o watt vezes segundo? É isso que é o joule. Então daqui você consegue transformar de 1 kWh para joule. Tudo bem? Pessoal, se ficou alguma dúvida, você comenta aqui embaixo, vai ser um prazer te responder. Não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Manda esse vídeo, compartilha também com quem você sabe que vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.